caso Marielle Franco. Tem um episódio muito forte em relação às investigações sobre o caso da Marielle Franco, porque ontem o programa Fantástico da TV Globo trouxe vídeos, e por isso a força disso, né, em voltar esse caso hoje, está aí entre os assuntos mais falados, os detalhes que Rony Lessa trouxe na delação premiada dele. Ele que é acusado de ter cometido o crime, né, mas a ordem, né, de alguns mandantes. E ele ontem disse no Fantástico, na verdade não foi ontem, né, ontem foi revelado pelo Fantástico esse vídeo da delação dele. Ele disse que os mandantes da morte de Marielle Franco ofereceram para ele e um comparsa 2 loteamentos clandestinos na zona oeste do Rio para a criação de uma milícia. Foi uma frase muito forte. Ele disse: eu não fui chamado para matar Marielle, eu fui chamado para uma sociedade. Segundo Lessa, a exploração daria um lucro de mais de 20 milhões de dólares. A declaração foi feita em delação premiada, o vídeo foi exibido pela TV Globo. O ex-PM, que admitiu ter matado Marielle, disse que ficou impactado com a proposta dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Segundo ele, os lotes foram oferecidos para ele e o ex-PM Edmilson de Oliveira, conhecido como Macalé, que foi assassinado em 2021. Lessa disse que seria um dos donos do loteamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ele diz: a gente ia criar uma milícia nova, então ali teria uma exploração de gatunete, a exploração de combis, a venda de gás, a questão valiosa, a manutenção da milícia que vai trazer o voto. E na delação ele confessou que o crime e contou que faria parte dessa sociedade, com os irmãos Domingos e Chiquinho. É muito forte essa frase, né, Deise? A Deise tem que correr agora, não sei se você precisa sair ou consegue falar rapidamente sobre o caso Marielle. Dá para falar rapidamente? Dá? Então vamos embora. Essa declaração, né, eu fui chamado não para matar a Marielle, eu fui chamado para ser sócio e para criar uma milícia. Fabiola, é quase inacreditável, né? E aí, de novo, a gente volta para aquele ponto da certeza da impunidade, né? Não tem medo de atentar contra a vida de uma vereadora, nesse caso, matou a vereadora. A gente sabe que as informações elas revelaram ainda que existia um esquema para ir atrás do Marcelo Freixo, ou seja, existia a certeza da impunidade em relação a Marielle, e depois eles iam ainda atrás do Freixo, né? Então, como se fossem sair impunes disso. E aí é também um menosprezo à vida das pessoas, né? Não foi uma tentativa de assassinato, não foi nada disso, era uma sociedade, negócios, vida que segue, né? E aí a gente entra para um ponto que é muito importante, que eu vou ressaltar aqui, mas é a questão das milícias, da transformação das milícias no Rio de Janeiro, de como elas começaram lá nos anos 80 e como hoje elas estão aliadas ao tráfico. E isso também tem acontecido, acho que foi o UOL que divulgou aqui em relação ao Rio Grande do Sul, né, agora durante as enchentes. Então, tem um Estado paralelo atuando que tem certeza completa da impunidade. Isso é muito forte. São negócios, vida de parlamentares, de personagens públicos, como se não valesse nada. Então, de novo, assim, eu acho que o grande desafio desse governo e de todos os outros governos, não estou aqui apontando o dedo para nenhum deles, mas é a questão da segurança, é a questão da segurança pública, é a questão das milícias, é a questão do tráfico, do Estado paralelo que está dominando o país. E como a gente sabe, como o UOL já divulgou várias vezes, aqui inclusive tem extrapolado para outros lugares do mundo. Assim, o caso da Marielle, ele é muito emblemático pela força que ele tomou, mas pela certeza da impunidade. E cada vez que um fato vai sendo revelado, ele se mostra pior e mais aterrorizador do que a gente viu até agora. Então, essa questão de menosprezar a vida humana, de ter certeza. Vocês percebem como as coisas se repetem? A gente está desde o início do programa aqui falando em impunidade, em uso do patrimônio público em detrimento do privado, em milícias. É um tema recorrente, então é necessário que o Estado haja até para preservar outros personagens. A gente sabe que teve uma investigação séria em torno do Sérgio Moro, né, que existia a possibilidade de atentado contra o Sérgio Moro, então são personagens públicos
que foram eleitos e não tem segurança nenhuma. Esse caso do Marcelo Freixo, aí depois de quererem atentar contra a vida do Marcelo Freixo, para mim é muito forte, porque eles tinham certeza de que nada aconteceria com eles, né? Então é necessário que se investigue essas milícias e esse Estado paralelo que está tomando conta do Brasil. Isso, professora Deise, agradeço demais. Ela tem que dar aula, né? Ela deu essa aulinha pra gente aqui, ó, mas agora os alunos esperam ela. Um beijo para você. Volte outras vezes aqui pela manhã. Um beijo, gente. Adorei começar a semana falando com vocês. Ah, Bom linda, trabalho, viu? beijo. Beijo. Seguimos aqui, Thales. Quero te ouvir. As declarações são muito fortes do Rony Lessa. E quando a gente vê, né, essa história da delação, porque aí eles fazem os vídeos, e quando a gente vê o vídeo, ele falando de matar a Marielle, como se fosse ali, né, fazer um negocinho. Matar Marielle dessa maneira, me ofereceram dinheiro, me ofereceram sociedade. É um escândalo, né, Thales? Estamos falando de dois políticos, duas pessoas extremamente influentes. Nós entrevistamos aqui um deles, inclusive. Quando você ouve aí na boca, na voz, na imagem de Rony Lessa, traz a força dessa denúncia, né, e desse caso Marielle, né? Isso não pode ficar aí esquecido, né, Thales? Exato. Delação esclarecedora, além de forte, é esclarecedora, porque estava um pouco assim. Por que que mataram Marielle? Por quê? Ah, porque ela fazia ações contra os Ô, Thales, o seu som deputados, né? Ah, voltou O agora, voltou. Chiquinho. Deu uma. O seu som sumiu, mas agora voltou. Retoma, então. Retoma do que você Então, estava essa, falando. essa delação, além de ser muito forte, ela é esclarecedora, porque até então não estava claro por que mataram a Marielle. Ela e os irmãos Brazão eram de partidos diferentes, se chocavam na Assembleia, discutiam na Assembleia, de vez em quando, não muito forte. Por que que mataram Marielle? Essa delação esclarece. Tinha um negócio de 20 milhões de dólares só para um deles, só para a milícia que iria se instalar. Uma, um loteamento que os deputados queriam fazer, lá na Zona Oeste do Rio. Esse loteamento ia render milhões para quem o fizesse, e os irmãos Brazão eram que estavam à frente disso, e a Marielle estava se opondo a esse loteamento, querendo promover manifestações contra esse loteamento. Esse loteamento era fundamental para eles ganharem muito dinheiro. Só a milícia que eles permitiriam ser instalada nesse loteamento teria 20 milhões de dólares de arrecadação, comandando lá a área, vendendo gatunete, Kombi, vans, um monte de coisa que eles que a milícia faz. E é esclarecedora, não só por isso, por esclarecer, ficar claro o motivo da morte da Marielle, mas é esclarecedora também porque mostra como as milícias dão dinheiro, são um negócio muito forte. Aqui a gente pensa assim, vender gás, vender gatunete, vender van, administrar as vans, o transporte do local, isso aí coisas tão corriqueiras, né? Não, mas dão muito dinheiro para as milícias, e por causa disso, as milícias floresceram no Rio, cresceram tanto. E essa delação é esclarecedora por causa disso, porque ela mostra como a milícia é um negócio que dá muito dinheiro e o motivo pelo qual a Marielle foi morta. Agora sim dá para entender por que que mataram a Marielle. Mataram porque ela estava atrapalhando um negócio muito muito forte. Se essa delação se comprovar como verdadeira, e tudo indica que sim, está explicado realmente agora a história.
Eu até não sei se no Abre eu falei um valor errado, né? Ofereceram a ele 10 milhões de reais, de dólares, na verdade, 10 milhões de dólares para ele fazer, para ele cometer o crime. É um valor absurdo, né? Oi? Fala, Outro Thales. que iam lucrar 20 milhões de dólares. Aí, para ele, ficava a metade. Mas ele e outro iam administrar a milícia com 20 milhões de dólares que ele calculava que ia ser arrecadado. A metade era dele, 10 milhões. Não, era esse valor mais o comando da milícia, o que poderia render a ele milhões e milhões, entendeu? Era um negócio, além do dinheiro para cometer o crime, inicialmente, depois teria a espécie da sociedade, que foi o que ele falou. E é isso que é extremamente grave, né? E aí a gente vê o papel da Marielle e a importância dessa vereadora cometendo combatendo o crime, né, Otales? E é isso que era muito, a fragilidade que existe nesses políticos, nesses vereadores que tentam ir contra o sistema. Porque a Exato. questão é essa, né? Olha só a situação lá do Rio de Janeiro. Aquele que se levanta contra o sistema, olha só o que acontece. Pois é, pois é. Só para ficar claro nesse ponto, a matéria diz o seguinte, Fabíola: segundo Lessa, a exploração do negócio criminoso renderia mais de 20 milhões de dólares. Era pela exploração do negócio que ele iria ter os 20 milhões de dólares. Ele e o sócio teriam 20 milhões de dólares, o que dava 10 milhões para ele. É o que eu entendi da matéria. Pode ser que eu esteja. é, o Lessa, que admitiu ter matado a vereadora, contou que ficou impactado com a proposta dos irmãos Chiquinho. Segundo ele, o ex-PM, segundo o ex-PM, os lotes foram oferecidos a ele e ao ex-PM Edmilson de Oliveira, o Macalé, assassinado em 2021. Era muito dinheiro envolvido. Na época, daria mais de 20 milhões de dólares. A gente não está falando de pouco dinheiro. Ninguém recebe uma proposta de receber 10 milhões, simplesmente 10 milhões de dólares, simplesmente para matar uma pessoa. Uma coisa impactante realmente, foi o que ele disse. Quer dizer, eles é um negócio que rende muito dinheiro, muito dinheiro. E é o que você falou. Você denunciar uma quadrilha dessas que lida com muito dinheiro, você está muito vulnerável. E por causa disso, não só a milícia está crescendo no Rio, como o tráfico está crescendo, porque é outro negócio que rende muito dinheiro, e está crescendo no país inteiro o domínio do tráfico sobre os políticos. Os traficantes ameaçam. O PCC ameaça políticos se for atrapalhar o trabalho deles. Então, acaba que a cidadania, a sociedade fica, como você disse, muito frágil diante desses bandidos. Ó,